Olá, querida igreja, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine no coração de cada um de vocês. Meu querido amigo também, minha querida amiga que está nos assistindo nesse momento, aí do outro lado da telinha, nós pedimos permissão nesse momento para entrar na sua casa e que o amor de Cristo também esteja com você nesse momento e que a palavra do Senhor também toque e fale ao seu coração. No Antigo Testamento nós encontramos a história das origens, nós encontramos vários relatos, histórias emocionantes, histórias empolgantes também de personagens bíblicos, histórias também que mostram a salvação do nosso Deus ao seu povo. Nessa manhã eu gostaria de estudar uma história de um personagem bíblico, um personagem também que me chama muito a atenção, que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 41 e o versículo 56. Gênesis 41, 56. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer uma breve oração nesse momento ao nosso Deus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, agora, Senhor, com a Tua palavra aberta. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ele venha falar ao nosso coração, que seja Ele, Senhor Deus, que abra a nossa mente nesse momento para entender as Tuas verdades. Fica com cada pessoa aqui presente, com cada pessoa também que disponibilizou o tempo, Senhor Deus, separou tempo para ouvir a Tua mensagem. Nos abençoe, Senhor Deus, de uma maneira toda especial. É o que nós te pedimos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é José abre os celeiros. Através de José, nós podemos ver a salvação para todo o seu povo, para toda a sua nação. Mas existem algumas histórias na Bíblia que são um paralelo idêntico do ministério e da pessoa de Jesus Cristo. E através da história de José, nós podemos encontrar esse paralelo. Nós podemos ver algumas coisas que são bem similares daquilo que Jesus fez em nós. É um tipo de Cristo, a pessoa de José, aqui na palavra de Deus. E diz o seguinte, Gênesis 41, versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Com essa mensagem, com esse versículo, eu gostaria de destacar 4 lições para nós nessa manhã. A primeira lição é, José ele abriu os celeiros com autoridade real. A gente vê claramente que o rei ele teve um sonho sobre o que aconteceria ao seu povo. Ele não consegue decifrar, ele procura de todos os meios o significado, até que ele ouve falar de um prisioneiro que tem um dom um pouco especial de conhecer o significado dos sonhos. Ele manda chamar esse rapaz, ele se apronta, se apresenta diante do rei e agora ele dá o significado. Mas agora o rei não sabe o que fazer com aquela interpretação. E agora o mesmo homem que dá o significado é o mesmo homem que proveu uma solução agora ao rei. E ele mostra os caminhos que o rei agora deve fazer para que o seu povo, para que a sua nação não pereça por meio da fome. Agora o rei não encontra ninguém melhor para administrar toda aquela atividade a não ser esse homem na qual ele conheceu naquele momento. Então José, ele abre os celeiros com autoridade real. O rei do Egito só podia ir por meio de José. José, ele era a ponte, José, ele era o elo, ele era o caminho que conectava as pessoas ao rei do Egito. Será que não existe uma semelhança com Cristo Jesus? Quando nós vamos ao Evangelho de São João, capítulo 14, e o versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a ponte, Cristo é o caminho, Cristo é o elo que nos conecta ao nosso Pai, ao Rei Celestial. Ele veio a esse mundo para nos conectar, para nos salvar, para nos levar de volta à casa do Pai. O rei ordenou que todos obedecessem a José, entrega o seu anel e diz assim, somente eu estarei acima de você, e você terá domínio sobre todo o meu reino.
A mesma coisa acontece com Cristo. São João capítulo 5, versículo 23. Jesus diz o seguinte: aquele que não honra o Filho também não honra ao Pai. Quer honrar a Deus? Quer demonstrar o seu amor, obediência e gratidão para com Deus? Honre ao Filho. Obedeça ao Filho. Cumpra as ordens do Filho e você também estará amando ao Pai. Em todo o país do Egito, ninguém podia abrir os celeiros, exceto José. Era ele a pessoa indicada para aquilo também? São João capítulo 3, versículo 35, diz que o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. É através de Cristo Jesus que todas as coisas acontecem. Não há santidade longe de Jesus. Não há intimidade longe de Cristo Jesus. Não há comunhão sem a pessoa de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos a partir desse texto lido no dia de hoje é que José era a pessoa apta para abrir os celeiros. Foi ele quem inventou o recurso dos grandes celeiros e ele era a pessoa indicada para controlá-lo. A mesma coisa nós encontramos sobre Cristo Jesus lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que diz que ele nos criou, é Cristo que nos cria, é ele que decide agora enfiar as mãos no barro, nos modelar, nos moldar, nos dar forma, assoprar o seu fôlego de vida em nós. Mas é ele também que decide deixar o seu reino, o seu mundo, e vir aqui a esse mundo a morrer por nós, a nos salvar, a nos resgatar, a nos redimir, a nos transformar a cada dia. Foi ele que fez aquele meio de salvação em grande escala também. Jesus também ele providenciou salvação de maneira abundante para todos também. Ele tinha a sabedoria para distribuir bem aquela bênção e facilmente poderia encontrar-se a comparação com Cristo Jesus. Porque a plenitude de toda graça repousa sobre ele também. É Jesus que decide colocar o plano da salvação em efeito, em ordem. A terceira lição que nós aprendemos através da mensagem de hoje é que José abriu os celeiros de maneira efetiva. Para esse propósito havia sido chegado, a graça de Deus deveria ser usada. 7 anos ele passou recolhendo alimento, estocando alimento, em diversas partes do Egito. E agora o tempo estava cumprido. Ele precisava agora colocar em prática aquele plano que ele havia elaborado 7 anos atrás. Deveria começar agora a distribuir salvação. As bênçãos deveriam ser compartilhadas, deveriam ser repartidas. Sabe por quê? Porque todos mereciam. Do mesmo jeito acontece comigo e com você hoje. Deus ele compartilhou bênção comigo, compartilhou bênção com você. Mas ele espera também que essas bênçãos que nós recebemos, nós possamos também compartilhar, transmitir a outras pessoas. A salvação não é para que eu a ganhe e fique em minha posse, para que eu fique só para mim, não. Ela deve ser compartilhada. Existe salvação suficiente para todos. Todos aqueles que se achegam a Cristo podem se salvar. Todos aqueles que se achegam à pessoa de Jesus têm a oportunidade de salvação. Eu não posso achar que ela é pouca demais, que eu não tenho como compartilhar com outras pessoas. José, ele abriu os depósitos no tempo certo também. Não foi um ano antes, mas também não foi um ano depois. No momento certo, ele abre os celeiros e ele começa agora a distribuir alimento para todas as pessoas. Jesus também te alcançou no tempo certo. Eu encontro pessoas que me falam assim: ah, pastor, se eu tivesse conhecido o Evangelho há anos atrás, eu seria completamente diferente. Quem sabe se eu tivesse nascido nessa igreja, eu seria uma pessoa diferente. Saiba, meu amigo, a salvação, a graça de Cristo te alcançou no tempo certo, no tempo oportuno. Deus tinha um propósito para que você a encontrasse nesse exato momento. Não fique triste por você não ter conhecido antes a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Deus, ele sabe todas as coisas. José os manteve abertos enquanto a fome durou. Nunca foram fechados enquanto houvesse um necessitado em busca de alimento.
Enquanto chegassem pessoas ao Egito em busca de alimento, existiria um alimento para eles. Eles não voltariam de maneira vazia para suas casas. Do mesmo jeito acontece comigo, acontece com você. Todas as vezes que eu vou a Cristo, eu não volto de mãos vazias. Ele supre as minhas necessidades. Ele enche o meu coração com o seu amor, com a sua graça, com a sua bondade. Ele transforma o meu caráter a cada dia. A porta da graça sempre esteve aberta. Enquanto um filho de Deus clamar por salvação, enquanto um filho de Deus clamar por redenção, a porta da graça estará aberta. Porque sempre foi assim. Vocês lembram da história do dilúvio? A porta da graça esteve aberta durante 120 anos. O tempo do dilúvio chegou, se completou. E o que Deus fez? Eu ainda vou dar uma semana ainda de graça para vocês. Entrem na arca. E uma semana ainda. Sodoma e Gomorra também teve tempo suficiente de graça. E Deus ainda deu mais uma noite para o povo se arrepender e sair da cidade. Disse assim, Ló, sai. Convence-os, fala que a cidade será destruída. E todos aqueles que saírem com você serão salvos. Graça infinita de Deus. Com José aconteceu a mesma coisa. Todos aqueles que fossem ao Egito em busca de alimento seriam saciados. E hoje também a porta da graça está aberta. Existe salvação para mim, existe salvação para você, meu amigo. A única coisa que eu e você precisamos fazer é ir a Cristo. É entregar a nossa vida, o meu coração, o seu coração nas suas mãos e pedir que Ele nos transforme. Chegamos à nossa quarta lição do nosso estudo de hoje, que diz: José lhe abriu os celeiros para todos aqueles que vinham a ele. Muita gente veio de longe em busca de alimento. Muita gente veio de longe em busca de salvação. Até a sua própria família veio ali na pessoa dos seus irmãos em busca de alimento e encontraram em José salvação para os seus familiares. Toda a família de José foi salva através do seu dom. Ninguém foi despedido vazio. Mas agora eu encontro uma única diferença entre a pessoa de José e a pessoa de Jesus. Através do relato do texto que estudamos. É que José, todas as pessoas que iam a ele para conseguir alimento, o que tinham que fazer? O que tinham que fazer para conseguir o alimento? Primeiro precisariam comprar. Levavam seu dinheiro e compravam alimento. Mas aí a Bíblia fala que o dinheiro do povo acabou. E agora José ele começava a trocar o alimento pelas terras das pessoas. Olha, você me dá a sua terra e eu te dou o alimento. Mas aí também as terras acabaram. E aí as pessoas tinham agora que trabalhar para serem sustentadas. Ou seja, eles seriam a troca, a moeda de troca pelo alimento. Com Jesus não acontece isso. Eu não preciso dar nada, nem um centavo, para que Ele me salve, mas eu preciso dar uma coisa. Uma única coisa. O meu coração. Entregar o meu coração nas suas mãos. Pedir que Ele entre, que Ele faça morada, que Ele faça uma limpeza, que Ele faça uma transformação na minha vida. E a salvação será de maneira efetiva, de maneira completa em mim. Olha só, existe suficiência na pessoa de Jesus para satisfazer a todos? Antes, quando eu era mais novo, eu gostava de jogar futebol com os amigos. Na frente da minha casa existia um campo de futebol. E minha mãe, às vezes, ela me deixava, eu e o meu irmão mais novo, jogar bola. Não era de maneira cotidiana nem rotineira, mas quando ela estava de bom humor, ela nos deixava brincar com os amigos de futebol. Era um esporte que ela não amava muito, então ela não deixava a gente jogar futebol. Mas aqui e acolá, ela nos deixava jogar futebol. Só que quando a gente terminava de jogar futebol, a gente estava suado, cansado. E aí vinha toda aquela turma, 5, 6, 8, 10, todos lá para casa, para tomar água. E aí minha mãe vinha com aquele litro de 2 litros na mão. E aí muitas vezes um chegava primeiro, pegava o litro, pegava o copo e começava a colocar. E a gente ficava com os olhos daquele, estava assim, bebe pouco. Porque em 2 litros você já não vai sobrar para todos, todos têm que beber pouquinho.
Dá aquela inveja santa, né? De assim, olha o tanto que ele está bebendo e eu aqui com sede. Mas agora vamos reverter o quadro, vamos mudar o panorama. Todos estão jogando futebol e todos terminam agora o jogo, todos estão cansados, todos estão com sede, mas à frente do campo existe um riacho, correndo com águas cristalinas e água boa para beber. E todos descem no mesmo momento para beber. Só que um chega primeiro e começa a beber. Você sente ciúme dele? Dá alguma inveja santa nesse momento? Por aquela pessoa ter chegado primeiro e começado a beber antes de você? Não. Nem um pouco. Por quê? Porque existe água suficiente para todos. Água limpa vai saciar a sede de todos. É a mesma coisa com Jesus. Existe suficiência na pessoa de Jesus. Todas as pessoas que se achegam a Ele encontrarão paz, encontrarão salvação. Não tem por que eu ficar com inveja porque alguém chegou antes. Se Deus é amor, do mesmo jeito que Ele abençoou o meu irmão, a pessoa que chegou antes de mim, Ele vai me abençoar também. Na mesma medida, suficientemente, completamente. Mas eu preciso ir a Ele. Eu preciso me entregar a Ele. Eu preciso confessar os meus pecados a Ele e pedir que Ele transforme a minha vida. Todas as graças espirituais que enriquecem a igreja são por meio de Cristo. É Cristo que nos justifica. É mediante Ele que nós somos santificados a cada dia. É mediante Ele que nós nos aperfeiçoamos. Todas as suas relações em nós são através de Cristo. Tudo o que temos é dele e depende dele também. O meu apelo nessa manhã a você que está aqui fisicamente, ou você que está aí virtualmente também do outro lado da telinha, é que possamos ir a Jesus, entregar a nossa vida nas suas mãos sem reservas, pedir que Ele nos transforme de acordo com o seu caráter, pedir que Ele nos transforme de acordo com a sua vontade. Não importa quanto tempo você passou sem conhecer a pessoa de Jesus, o importante é que hoje você o conhece. O importante é que hoje você tem a oportunidade de se entregar nas suas mãos. O importante é que hoje ainda existe salvação. A porta da graça ainda está aberta. Ele deseja mudar a sua vida. Ele deseja transformar a minha vida. E Ele deseja me levar e te levar para o reino dos céus. Querido amigo, lá no passado, o povo clamou a Faraó porque estava padecendo de fome. Clamou a Faraó um meio de salvação. E Faraó agora levanta a José para salvar o seu povo. Hoje o mundo todo clama. Clama pelas dificuldades, pelas situações difíceis que têm acontecido no nosso mundo. Mas Deus também, Ele levantou uma pessoa para nos salvar, que é a pessoa de Cristo Jesus. Através de Jesus nós encontramos a salvação. E essa salvação ainda está aberta. Essa salvação ainda está disponível. Que eu e você possamos nos achegar a Ele a cada dia. Ele ouve o nosso clamor. Ele sabe aquilo que vai lá dentro do nosso coração. E Ele sabe o que eu e você precisamos a cada dia. E o que nós precisamos é da pessoa de Cristo. Eu quero te convidar nesse momento a orar. A entregar a nossa vida uma vez mais nas mãos daquele que pode nos mudar. Na mão daquele que pode nos transformar. E na mão daquele que pode nos salvar também. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, porque através de Cristo Jesus nós encontramos salvação de maneira completa. Não importa o que já fizemos lá no passado, não importa o tipo de vida que levamos, Senhor Deus, o importante é o hoje. E hoje nós queremos ser salvos pela pessoa de Cristo Jesus. Que a sua salvação, Senhor Deus, encontre lugar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração também. Nesse momento, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele venha transformar o nosso ser, o nosso caráter, para que possamos nos tornar a cada dia mais semelhantes com a pessoa de Cristo Jesus. Seja com Teus filhos que estão aqui presentes, Senhor, mas sejam com aqueles também que estão ouvindo aí na sua casa. Que a Tua graça também os abrace, que a Tua salvação também os alcance, Senhor, os transforme. E nos prepara, Senhor Deus, para o grande encontro com o Teu Filho nas nuvens dos céus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.